Graça e paz, pessoal, tudo bem? Conectados no alto, segundo a bondade e a misericórdia do Senhor, estamos aqui mais um dia para sermos edificados pela palavra, pelo evangelho do reino de Deus, pelos princípios desse reino maravilhoso que rege sobre a minha e sobre sua vida. E eu sempre digo, se você crê que Jesus Cristo é Rei dos Reis, que reina de uma forma absoluta sobre toda a existência, permaneça até o final desse vídeo, porque certamente a sua vida vai ser edificada, porque a boa palavra, quando ela cai num solo fértil, ela produz frutos dignos, a qual honra o meu rei, o seu rei, a qual é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pessoal, permaneça até o final do vídeo, desde já vai deixando seu like, curte, você que está vendo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, vamos compartilhar aquilo que edifica a minha e a sua vida e vamos edificar casas, lares e vidas para serem transformadas para o reino de Deus. Pessoal, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 1, Jesus ele narra ali a parábola do semeador e diz assim, versículo 1 de Mateus 13: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco, assentou-se e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou então muitas coisas por meio de parábolas, como essa: eis que um semeador saiu a semear. Sabemos que parábola é uma analogia de algo muito próximo e parecido, como é que funciona o reino espiritual, o reino de Deus. Versículo 4. Enquanto realizava a semeadura, parte caiu à beira do caminho, e vindas aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra. Logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram por não terem raiz, secaram-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Este, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, agora eu quero dizer que eu e você que recebe a palavra do Senhor, contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, 100, 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí os discípulos não entenderam. Aí se você continuar do versículo 10 ao 17, Jesus vai explicar para os discípulos por que ele pregava por parábolas. E você lê ali, ok? Que fica como tarefa de casa. Jesus ele explica ali aos discípulos por que ele pregava em parábola, para despertar o interesse daqueles que querem verdadeiramente buscar a sabedoria, buscar a presença de Deus. Deus ele diz, a palavra diz, aqueles que me buscam me encontram, aquele que bate a porta se abre. Então temos que buscar ao Senhor verdadeiramente de um coração puro, para que as revelações do reino de Deus venham sobre a mim e sobre sua vida. E no versículo 18 então ele explica ali para os discípulos a parábola da semeadura. Versículo 18: Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não o compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então, Jesus, ele é o autor consumador da minha e da sua vida. Ele é o autor consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, presta atenção, se eu e você somos discípulos do Senhor, temos Ele como mestre, como mentor da minha e da sua vida, não temos que estar à margem do caminho. Não, o Evangelho do Reino de Deus é um caminho, é uma estrada trilhada. Por isso que a palavra diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. Então, essa estrada ela já foi trilhada, o nosso mestre já a fez. Então a palavra do Senhor ela vai conduzindo a nossa vida como um farol, iluminando essa estrada. Não existe margem, não existe estrada à esquerda e à direita, existe o centro, existe o caminho. E temos que caminhar no caminho. Toda vez que saímos fora do caminho, estamos à margem do caminho. E à margem do caminho, a palavra diz, Jesus está nos garantindo que o maligno vem e nos arrebata. Então presta atenção, temos que caminhar no caminho. Isso é importante para que compreendamos o reino de Deus. Versículo 20. O que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra, logo aceita com alegria.
Existem várias pessoas que você começa a pregar a palavra do reino de Deus, ela fica encantada, maravilhada, acha que a vida dela vai ser solucionada num passe de máscara, mas Jesus está nos garantindo, você vai ler que quando ouvimos a palavra do reino de Deus, a própria palavra vai nos trazer lutas. Por quê? Porque vai haver conflito no mundo espiritual, mas quando você persevera, quando você tem perseverança, quando você tem resiliência, que esse caminho é verdade, a palavra nos garante que somos mais do que vencedores. Muitas são as aflições dos justos quando se posicionam no reino de Deus. Porém, eu, o Senhor, os livro de todas elas. Você vai passar de fase, você vai subir para o próximo degrau, porque você vai vencer. Olha o que ele diz aqui. Eu vou ler de novo, versículo 20 de Mateus 13. O que foi semeado em terreno rochoso esse é o que ouve a palavra, logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, não busca raiz, não busca revelações profundas no reino de Deus, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, qual palavra? A palavra do reino de Deus, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Então temos que entender, pessoal, quando nos posicionamos no reino de Deus, a luta ela vai vir. Vai ter guerra, vai ter batalha no mundo espiritual. É assim que funciona. Mas tem que ter resiliência minha, resiliência tua, perseverança. Porque somos mais do que vencedores. Jesus, ele toma para si a afronta e ele guerreia as minhas guerras e guerreia as suas guerras. Mas temos que perseverar. Toda a palavra do reino de Deus, para todo propósito, existe um tempo determinado, existe a prova, existe ali a resiliência, a perseverança minha e sua, para que podemos vencer em certa área. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando infrutífera. Eu quero dizer que a palavra do reino de Deus, ela é próspera. Existe abundância para a sua vida em todas as áreas. Porém, é aquilo que no Evangelho diz, de Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas quando você está rasa na palavra do reino de Deus, você está ali no raso, não está em águas profundas, essas preocupações com as riquezas, com as correrias do dia, vai te arrancar da presença de Deus. Temos que entender que quando verdadeiramente nos posicionamos no reino de Deus, buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Mas existe um tempo para isso. Existe o tempo da resiliência, o tempo da perseverança, o tempo que Deus trabalha ali o seu caráter, o seu coração, trabalha a terra para essa semente crescer e crescer uma árvore frutífera, como diz em Salmo 1, uma árvore frutífera em cuja margem plantada de ribeiros que dá o seu fruto na estação própria. Essa é uma analogia da prosperidade, porque uma árvore plantada a ribeiros de água, ela dá muito fruto. Ela dá muito fruto, em abundância. Ela não está preocupada com quem vai apanhar ou deixar de apanhar, o que vai ser consumido dela. Ela dá em abundância, porque as raízes dela estão profundas, estão sendo alimentadas por esse rio. Amém? É uma analogia tremenda e poderosa, Salmo 1. E aqui dá para linkar com o que Jesus nos ensina no Evangelho. E aqui no versículo 23 ele diz: mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica, produz grande colheita, alguns 100, outros 60, ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Então, veja, quem recebe a palavra do reino de Deus, quem se posiciona no reino de Deus, quem passa pela prova do tempo, pela resiliência, pela perseverança, deixa as raízes crescer, se aprofundar, até chegar ali na beira do rio, para ser alimentada pelo rio vivo, a qual é o Espírito Santo. Essa semente, essa árvore, ela vai crescer, ela vai ser uma árvore frutífera e ela vai dar muito fruto. Jesus está garantindo assim, mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende a palavra, esse frutifica e produz grande colheita. É tempo de colheita, pessoal. Colheita, eu não estou falando uma colheita financeiramente, não só, mas também
mas é tempo de colheita, é tempo de crescer em todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, ter um crescimento abundante, receber essa grande colheita. É tempo de deixar a nossa semente ser plantada numa boa terra, essa semente ela ser regada pelo rio vivo do Espírito Santo, essa árvore crescer ali enraizada à beiras de rios e ser próspera em todas as áreas da nossa vida. O nosso casamento tem que ser próspero, a nossa família tem que ser próspera, as nossas finanças têm que ser prósperas, o nosso testemunho tem que ser próspero. Temos que prosperar, porque isso é um princípio do reino de Deus. A natureza é assim, ela cresce e ela prospera em todas as áreas, e é assim que tem que ser a minha e a sua vida. Por isso que em Salmo 1 faz a analogia dessa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então a minha vida e a sua vida no reino de Deus, ela tem que produzir frutos. Um ótimo domingo, uma semana abençoada, uma semana de reflexão, uma semana de frutos dignos, a qual exalta e glorifica o nome do Senhor. Graça e paz, pessoal. Até o próximo vídeo.